Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Que bom, mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição que já está aberta. Mas, na verdade, o que nós podemos e devemos pedir a Deus? Nós podemos pedir tudo que nós quisermos, né? Tem um princípio no direito que diz assim: o juiz só não te dá aquilo que você não pedir. No mais, se você pedir, ele vai analisar, vai estudar o processo, os seus pedidos, as suas provas e vai lhe conceder o direito fazendo justiça conforme a lei. E Deus também assim, Deus age de forma soberana, de forma onisciente, acima dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, porque os nossos desejos, eles são impuros. Por mais bem intencionados que nós estejamos, os nossos desejos, eles são maculados pela impureza, pela transgressão, pelo pecado. Então diz aqui, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, o verso 14, para a meditação de hoje, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Veja algumas condições para que Deus ouça os nossos pedidos, né? William Shakespeare, ele tem um pensamento muito bonito, que diz assim: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que pedimos. Sabe por quê? Porque se Ele desse para nós tudo o que nós pedimos, muitas coisas que pedimos não são úteis e nem trariam para nós benefício. Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus ouve, Deus vê. Lembra que nós já falamos aqui? Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Deus sabe tudo. Então, alguns requisitos que nós precisamos ter para que Deus ouça a nossa oração, não é? Tudo o que for para o nosso bem, nós podemos pedir e Deus vai nos ouvir. Tudo o que for para o nosso bem, porque o texto que lemos hoje diz assim: se o meu povo se humilhar. Então já começa com esta condição: nós devemos nos humilhar e devemos buscar e devemos nos converter. Então veja que é importante alguns requisitos para que Deus ouça a nossa oração. Não é só nos ajoelhar e nos lamentar. As rezas que são repetitivas, também para Deus não tem muito sentido. Por quê? Porque Deus quer ouvir o que você sente na sua alma, não é? As orações repetidas são repetidas, muitas pessoas podem repetir, às vezes nem está pensando no que está falando. Embora eu sei que muitos que rezam com fé, rezam com confiança em Deus, não é? Mas para aquela oração específica, Deus quer uma oração da tua alma, do teu ser. Então nós devemos orar com fé, com sentimento de arrependimento, né? De arrependimento, confissão, devemos confessar os nossos pecados e devemos fazer uma oração de coração humilde. Devemos ser humildes, entrar na sala de audiências de Deus com humildade. Não adianta transformarmos Deus num bombeiro, não é? Para apagar fogo. Deus não é bombeiro para apagar fogo. Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente que nos ama e quer ver o nosso bem. Deus, ele deseja que você vá bem. Deus tem bênçãos para nos dar e Ele quer viver conosco. Ele não quer só te dar as coisas para você sair, dar as costas para Ele e agradecer e dizer assim: pô, está resolvido, está tudo bem, que legal, Deus me ouviu, Deus me atendeu, e daí como fica? E o resto?
e o relacionamento com Deus, e o agradecimento, e o trabalho que nós temos que fazer para Deus testemunhar da sua palavra, do evangelho, aonde quer que formos. Quer dizer, você recebe o benefício e dá as costas para Deus. Deus sabe quais são as motivações do teu coração. Então diz esta passagem que se você se humilhar, se você orar com fé, se você confessar os teus pecados e se converter dos teus maus caminhos, aí Jesus diz assim: eu te ouvirei, eu lá dos céus te perdoarei e sararei a terra. Sabe o que quer dizer sararei a terra? Quer dizer que Deus vai abrir caminhos para você, que Deus vai impedir, muitas vezes Ele vai sim impedir, vai repreender o destruidor. É assim que Deus age, porque Deus tem poder para isso. Então, a oração, por mais simples e singela que seja, se ela for feita com fé, com arrependimento, com humildade, com confissão daquilo que nós sentimos dos nossos pecados, dos nossos erros, Deus jamais irá negar o perdão, a justiça, jamais deixará de ouvir esta oração. E ainda Deus diz assim: eu sararei a terra, eu abrirei as portas do céu para vocês, para você, eu te darei aquilo que realmente você precisa e te farei cavalgar sobre os altos da terra, diz Deus. Veja, então, quando nós nos aproximamos de Deus, devemos nos aproximar de Deus com fé, com confiança. Isto agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesta quarta-feira, quem sabe você tenha feito a sua oraçãozinha minguada, fraquinha, não é, pálida, doente. Como dizem, nem passou do teto. Deus ouve todas as preces, por mais simples, e talvez até aquelas preces que você ficou mudo, o seu silêncio Deus ouve. Nós falamos aqui estes dias, Deus ouve o teu silêncio, o teu sussurro, acima do barulho, acima das tuas dificuldades, acima de todas as coisas. Deus quer sim ouvir e atender você. Agora, o que Shakespeare falou é uma grande verdade, não é? Ele diz assim: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que nós pedimos. Porque nós somos às vezes como crianças, não é? As crianças pedem coisas aos pais que não sabem o que estão pedindo, que os pais não lhe dão, não é? Então, os pais que sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus lhes dará aquilo que você necessita e aquilo que você precisa. E então, vamos orar com fé, vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê entendimento e, sobretudo, com humildade e fé, convertendo-nos e confessando os nossos pecados e desviando-nos dos maus caminhos, e Deus se agradará desta oração e atenderá a você. E sim, se você também pedir para que Deus te cure, se você tiver algum mal, alguma doença grave, você pedir com fé, sabendo Deus que você, ao ser curado, você glorificará o nome dele, sim, com certeza Deus o fará. Porque se você for curado de uma grave doença, de um grave mal, e não se converter a Deus, esquecer-se de Deus, você apenas foi curado e perderá a salvação. Deus quer te recuperar, restaurar, te perdoar, curar e te salvar a eternidade, a vida para sempre, sem dores, sem tristezas, sem choro, sem lágrimas e sem a morte. Vamos orar? Feche os seus olhos, incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, que mundo estamos vivendo, que dificuldades, provações estamos passando. Ouça a nossa oração sincera do fundo da nossa alma, meu Pai. O Senhor sabe o que estamos pedindo, o que precisamos. Estamos aqui no canal da Paz. Os nossos ouvintes, os inscritos estão aqui, Senhor Deus, também orando juntos, estamos orando juntos. Que a sua mão maravilhosa, poderosa, seja estendida sobre nós e o Senhor abra as janelas do céu
com as suas bênçãos e nos abençoe. Não para o nosso mal, mas para o nosso bem, para que o Senhor transforme a nossa vida, tire de nós tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não presta, nossas vaidades, orgulho, soberba. Tira de nós, Senhor Deus, dê-nos um coração humilde. Assim oramos, arrependidos dos nossos pecados, em nome e pelo poder de Jesus, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.